Namastê, consciência! Sejam todos muito bem-vindos ao Portal da Consciência. Eu espero que todos estejam muito bem e vamos nesse vídeo conversar sobre mediunidade. Você sabia que você é médium? Você sabia que todos nós somos médiums? Pois é, todos nós somos portadores de mediunidade e para entendermos melhor isso é necessário que nós entendamos primeiramente o que é mediunidade. E nas minhas palavras, mediunidade é a capacidade natural que todos nós temos como espíritos ou consciências que somos de percebermos o mundo espiritual ou a realidade espiritual à nossa volta. E eu gosto de usar um exemplo para entendermos melhor isso. Você tem um corpo físico, não é mesmo? Um corpo físico através dos 5 sentidos físicos você percebe e interage com a realidade física, não é mesmo? Você interage e percebe a realidade física através do tato, do paladar, do olfato, da visão e da audição. Do mesmo modo, como um espírito ou consciência que você possui sentidos espirituais para perceber a realidade espiritual à sua volta. E é por isso que todos nós somos médiums, porque todos nós somos espíritos, e sendo espíritos, nós possuímos nossos sentidos físicos. E assim como o nosso corpo físico possui 5 sentidos físicos, o nosso espírito possui muitos e dos mais variados e diversos sentidos espirituais, ou também chamados de capacidades mediúnicas, faculdades mediúnicas ou faculdades parapsíquicas. E são muitas, e todos nós temos essas faculdades parapsíquicas inerentes, dentro de nós, independente da crença, religião, enfim. Isso faz parte de nossa consciência, de nossa constituição como espíritos, como multidimensionalidade. E alguma dessas faculdades parapsíquicas são, por exemplo, a clarividência, que é a nossa capacidade de ver o mundo espiritual, de ver espíritos e de ter a vidência em fatos futuros que ainda não aconteceram. Nós temos a clareaudiência, que é a capacidade que nós temos de ouvir espíritos, de ouvir energias, de ouvir o mundo espiritual. Nós temos a intuição, que é uma forte capacidade de nossa consciência de compreender, entender fatos, situações, pessoas e energias através da nossa intuição. Nós temos a telepatia, que é a nossa capacidade de falar telepaticamente com outros seres encarnados ou desencarnados, ou seja, vivos ou mortos, A nossa capacidade de se comunicar com outras pessoas à distância, através da sintonia do pensamento. Nós temos também as capacidades que são muito conhecidas na mediunidade, assim, no meio espírita e nos meios mediúnicos, como, por exemplo, a psicografia, que é a nossa capacidade de canalizarmos um espírito ou a mensagem do espírito através da escrita. Nós temos a psicofonia, a capacidade de passarmos uma mensagem do espírito através de nossa voz. Nós temos a capacidade de incorporação, que é a capacidade natural que todos nós temos de receber um espírito no seu campo áurico e através disso que ele possa se manifestar no nosso corpo, de provocar fenômenos físicos na realidade física através da nossa capacidade espiritual, nossa manipulação energética, nossa energia. E nós temos outros tipos também de faculdades parapsíquicas que são mais raras. Eu não poderia esquecer também de citar da mediunidade da faculdade parapsíquica de cura, que é a capacidade que nós temos inerte dentro de nós, mas algumas pessoas têm isso mais desenvolvido, outras têm isso mais adormecido, mas que é a nossa capacidade de cura, que também alguns conhecem como mediunidade de cura. Todas essas faculdades parapsíquicas são conhecidas como mediunidade, por exemplo, mediunidade de clarividência, mediunidade de clareaudiência. Por exemplo, aquele médium é um médium clarividente. Isso significa que aquele médium, aquela pessoa, ela possui a clarividência aflorada e desenvolvida. Porque não existe isso, aquela pessoa é médium. Você também é um médium. Todos nós somos médiums. Porque todos nós temos essas faculdades dentro de nós, porque elas fazem parte do nosso espírito, da nossa consciência. O fato é que algumas pessoas têm a mediunidade
adormecida, né? A mediunidade que não está aflorada. Algumas pessoas possuem a mediunidade mais aflorada, mais aberta, é aquelas pessoas que têm um pouco de sensibilidade, ou que de vez em quando vem um espírito, de vez em quando ouve alguma coisa aleatória, de vez em quando, e as pessoas que têm uma mediunidade mais bem aflorada, bem aberta. Se você é uma pessoa que tem a mediunidade adormecida, ou seja, que você não tem a mediunidade aberta, você provavelmente está vendo esse vídeo porque você deseja ou abrir, né, desenvolver sua mediunidade, ou porque você está realmente buscando conhecimento. E se você deseja desenvolver a sua mediunidade, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual é o seu propósito com isso? Porque muitas pessoas querem abrir mediunidade. Eu quero ver espíritos. Eu quero ouvir espíritos. Ok, mas você quer isso para um propósito de autoconhecimento espiritual, de expansão espiritual e de caridade, de sintonia com o bem? Ou você quer isso como um meio para satisfazer a sua mera curiosidade e para poder dizer: eu vejo espíritos, eu consigo incorporar espíritos, eu consigo ouvir vozes do além, sabe? Porque se o seu propósito for o egoísmo ou a maldade através da mediunidade, eu posso dizer que isso não vai dar certo, porque se a mediunidade não for sintonizada com o bem, com o propósito elevado, ela pode lhe prejudicar muito. Digamos que você queira abrir sua clarividência para ver espíritos, mas você tem o propósito por trás disso de poder dizer aos outros: eu vejo espíritos, e poder utilizar isso também apenas por mera curiosidade. O que vai acontecer é que você vai abrir sua clarividência e você vai passar a ver espíritos que estão sintonizados com você. E se a sua intenção é ruim, os espíritos que estão perto de você também têm intenções ruins, também são espíritos de vibração ruim. Então você vai ver esses espíritos, vai se assustar com isso, você pode criar até um trauma, pode se desarmonizar, se desequilibrar e pode até mesmo bloquear a sua mediunidade. Então, se você é uma pessoa que não tem a mediunidade aflorada ainda, mas que quer desenvolvê-la, a pergunta que eu faço para você, que você deve ter clara a resposta em mente, é: qual é o seu propósito? E isso eu deixo com você, né? Por que você quer abrir a sua mediunidade? Se você quer abrir ou desenvolver alguma faculdade mediúnica para um propósito de autoconhecimento, de expansão espiritual, e também para colocar isso em serviço à luz, em serviço ao bem, à caridade, ao trabalho da luz, tudo bem, você está no caminho certo. Mas por vaidade, e essa palavra, por orgulho, não vai dar certo. E talvez você seja uma pessoa que tenha a mediunidade um pouco aflorada e você quer buscar melhor entender isso, quer desenvolver melhor isso. Se você é uma pessoa que tem a mediunidade um pouco aflorada, é porque você tem, em primeiro lugar, algum merecimento para isso, e talvez você tenha algum chamado. Por exemplo, a sua mediunidade pode estar se aflorando para que você desenvolva ela, para que futuramente você possa usar isso para o bem, em sintonia com seus mentores, com seus guias, com sua espiritualidade, com seus anjos, como um meio de servir ao bem, de servir as pessoas. E eu já vou falar um pouquinho sobre como desenvolver a mediunidade. Na verdade, eu não vou falar como desenvolver a mediunidade, porque isso se dá através de técnicas e práticas. Eu não vou trazer especificamente alguma coisa nesse vídeo, mas eu já vou falar sobre isso. E se você é uma pessoa que tem a mediunidade muito aflorada, uma pessoa que tem a mediunidade muito aberta, a ponto disso lhe prejudicar, e você quer entender ou se harmonizar, em primeiro lugar, eu quero dizer que mediunidade não se fecha. Porque se você tem mediunidade aberta, é porque você veio com isso, você veio com esse aprendizado, você já traçou isso para você, você veio com essa bênção. E o que você tem que fazer é trabalhar a você mesmo. Porque se a mediunidade está sendo, de alguma forma, um desequilíbrio para você, em realidade é porque você está tendo um desequilíbrio dentro de você. Digamos que você é uma pessoa clarividente, né? Você tem a faculdade parapsíquica de vidência muito aberta, você vê espíritos toda hora, mas digamos que isso esteja lhe prejudicando, porque você esteja vendo espíritos muito negativos toda hora, isso lhe assusta e lhe desarmoniza. Em realidade, o que está acontecendo?
você provavelmente está cultivando coisas ruins dentro de você, você provavelmente está sintonizando-se com coisas ruins, você provavelmente não está se melhorando como ser humano. Então isso desequilibra não só a sua vibração, mas também desequilibra a sua mediunidade, e como consequência você vê espíritos ruins, ou ouve coisas ruins, ou sente muitas coisas ruins, sente muitas dores, muita tontura, sente muitas cargas negativas. Então a mediunidade muito aberta não é um problema, ela só é um problema se você está desequilibrado em sua vida e desequilibrado interiormente. É por isso que é importante você se melhorar como pessoa, você praticar o bem, se sintonizar com o bem, para que no momento que você se harmonizar com você mesmo, a sua mediunidade também vai se harmonizar. Isso é um fato, isso é um fato consciencial, é um fato da sua energia, né? Quando a sua energia está boa, consequentemente a sua mediunidade também fica boa, também fica equilibrada, também fica harmonizada. E uma coisa que eu já quero dizer que me vem em mente agora, se a sua mediunidade está muito aberta, de algum modo você queira diminuir um pouco essa intensidade, você pode pedir para os seus mentores ajuda, né, para harmonizar a sua mediunidade. Mas o fato é que seus mentores não vão conseguir ajudar você com sua mediunidade se você continua se sintonizando com coisas ruins, se você não se melhora como ser humano, se a sua vibração sempre está ruim. Eles não vão conseguir se aproximar de você e lhe auxiliar. Então é por isso que você tem que trabalhar-se interiormente, melhorar-se interiormente, cultivar coisas boas, pensamentos bons, boas ações, e isso vai abrir portas para proteção espiritual, inclusive contra espíritos que sejam negativos. Outra coisa que você pode fazer é pisar com os pés descalços em terra nua, sem grama, na terra se possível, e puxar através da intenção a energia da terra pelos chakras dos seus pés e distribuí-la pelo seu corpo, porque a energia da terra lhe trará ancoramento, lhe trará centramento, lhe colocará mais em sintonia com a terra. E isso, bom, é um ancoramento, porque quando você está muito avoado ou desconectado da terra, é natural que, se você tem a mediunidade, a sua mediunidade fique muito aberta, muito aflorada. Então, pegar um pouco a energia da terra, a energia telúrica, é bom para lhe promover um ancoramento e, como consequência, uma harmonização energética, uma harmonização na sua mediunidade. E, bom, como desenvolver a sua mediunidade? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a mediunidade, novamente, não é brincadeira, é uma coisa séria, e que a mediunidade se desenvolve 50% de um lado por estudo, por conhecimento, e 50% do outro lado por prática. O estudo, o conhecimento é muito importante para o nosso amadurecimento espiritual. Uma mediunidade aberta sem amadurecimento espiritual é, em realidade, um perigo, né? Porque a pessoa não vai saber como lidar com isso. E o estudo do conteúdo espiritual é muito importante para a sua expansão da consciência, porque quando a sua consciência vai se expandindo, a sua energia vai se expandindo, vai se elevando, e você vai se tornando mais preparado para a mediunidade. E, por exemplo, na minha experiência própria, a minha sensibilidade energética, a minha faculdade de sensitividade, ela surgiu automaticamente com os meus estudos de assuntos espirituais. E no meu entender, o que acontece é que quando a gente vai estudando espiritualidade e vamos expandindo nossa consciência, os nossos mentores começam a ver que nós estamos interessados nisso. Eles começam a perceber que nós estamos ficando preparados para a mediunidade. E eles começam a, eles mesmos, nos auxiliarem na abertura mediúnica, ou seja, no afloramento e desenvolvimento das nossas faculdades parapsíquicas. Então 50% do desenvolvimento da mediunidade é através do estudo, porque o conhecimento, o estudo, ele vai expandir sua consciência, vai lhe preparar, vai lhe amadurecer, vai elevar a sua energia, a sua compreensão e vai lhe tornar preparado para lidar com a mediunidade e para se sintonizar com o bem, né? Bem que dizem que conhecimento liberta, né? E a parte da prática é a seguinte: a prática que eu falo é a prática energética. Trabalhar a sua energia diariamente,
limpar-se energeticamente, limpar a sua aura, limpar as suas energias, desbloquear seus chakras, praticar proteção energética, sintonia com o bem. E eu não vou trazer nenhuma prática específica nesse vídeo, mas o que eu quero dizer é que a prática energética é muito importante e fundamental no desenvolvimento mediúnico. Por exemplo, digamos que você queira desenvolver a mediunidade de clareaudiência, que é a sua capacidade de ouvir espíritos, certo? De ouvir energias. A percepção auditiva do mundo espiritual. A clareaudiência, ela está ligada com o chakra laríngeo. Então, se você trabalhar o seu chakra laríngeo, limpá-lo, desbloqueá-lo, ativá-lo, harmonizá-lo, trabalhar a sua energia nessa região, é normal que a faculdade de clareaudiência desabroche. E assim é com todas as faculdades mediúnicas, sabe? Tudo se resume em trabalhar a sua energia. Eu vou lhe recomendar que, se você quer desenvolver sua mediunidade, você pesquise na internet mais especificamente qual a faculdade mediúnica que você queira abrir. Porque hoje em dia tem muitas práticas, né? A maioria das práticas, quando se fala em respeito a desenvolver clarividência, desenvolver clareaudiência, a desenvolver ou a melhorar a incorporação, ou psicografia, ou telepatia, a maioria dos exercícios e das práticas energéticas estão ligadas aos chakras, limpando sua energia, né? Isso tudo vai lhe favorecer o desbloqueio da sua energia, enfim. Só que é claro, se você deseja desenvolver alguma faculdade parapsíquica em especial, vão ter práticas específicas para aquilo, né? Por exemplo, se você quer desenvolver a clarividência, novamente como exemplo, a maioria das práticas da clarividência se resumem em visualização, em imaginação e em trabalho com o chakra frontal, que é o chakra da clarividência. Eu vou estar trazendo em alguns vídeos futuros algumas práticas para trabalhar, para o trabalho dos chakras, para a ativação de cada chakra, para a harmonização dos chakras no geral. E no próximo vídeo, inclusive, assim que eu colocar ele no ar, eu vou trazer ele aqui no final desse vídeo, vou colocar ele aqui para vocês acessarem. É um vídeo que eu vou trazer uma prática energética de limpeza energética, desbloqueio dos chakras, limpeza áurica, expansão áurica e proteção energética, que é uma prática muito legal que você pode fazer em qualquer lugar e que lhe favorece muitos benefícios. Mas, enfim, pessoal, enfim, consciências, o desenvolvimento da mediunidade se dá, então, pelo estudo e pela prática. Só mais uma dica: se você tem oportunidade, e eu não gosto de falar de religião, eu não gosto de envolver religiões no meio, mas se você tem a oportunidade de visitar um centro espírita, ou um centro de umbanda, um centro espiritualista, um lugar holístico, algum grupo espiritualista sério, de luz, onde reine o amor, a caridade, onde haja disciplina, dedicação espiritual, onde haja bem, onde haja conexão com a luz, são lugares ótimos, tanto para você estudar em grupo, porque ali é todo um conjunto de pessoas reunindo conhecimentos, debatendo entre si os assuntos, e são locais ótimos para desenvolver a mediunidade, principalmente dentro de centros espíritas e centros de umbanda que sejam de luz, de caridade, que sejam voltados somente para o bem. São locais ótimos para desenvolver a mediunidade, porque dentro desses locais você tem todo um amparo espiritual, tanto por parte dos seus mentores e guias, quanto por parte da espiritualidade do local, e tem todo também uma questão, um contexto de energias positivas no local. Também há uma oportunidade, né, nesses locais de você pôr em prática a sua mediunidade. Por exemplo, na minha experiência própria, eu desenvolvi um pouco da minha mediunidade mais assim na parte sensitiva, intuitiva, dentro do centro espírita. E foi dentro do centro espírita que eu já comecei a praticar isso. Então eu já encontrei ali dentro mesmo a oportunidade de praticar o bem com a mediunidade. Então, né, o centro espírita, centro de umbanda, ou algum grupo universalista, que seja, algum local assim, que seja de luz, são locais muito bons para desenvolver a mediunidade e já para pôr em prática isso a serviço do próximo, né?
Enfim, pessoal, espero que eu não tenha enrolado muito. Eu tô tentando fazer os vídeos cada vez mais curtos e diretos, mas como eu gosto de abranger bastantes assuntos, eu não consigo fazer vídeos de 5 minutos. Me perdoem por isso. Vou tentar melhorar nessa parte. Deixa seu like se gostou do vídeo. Não esqueça de deixar no seu comentário a sua crítica, então, para melhorar o canal. Também a sua sugestão para futuros vídeos, né? Temas que você queira que eu traga no canal. Deixe também a sua dúvida, que assim que possível eu estarei respondendo. E não esqueça, pelo amor dos espíritos de luz, de se inscrever no canal. Assim você vai estar tanto auxiliando no crescimento do canal, para você também continuar acompanhando, né, os futuros vídeos do canal, e ativa também o sininho que tem aqui no vídeo para você receber notificações dos futuros vídeos que então sairão. E compartilhe esse vídeo com todo mundo também. Gratidão pela oportunidade, muita paz, muita luz, muito amor e até a próxima.